Ei, para de rolar o feed. Você chegou num vídeo interessante e fica comigo só por um momento. Estou iniciando uma série de mensagens chamada Os Princípios do Evangelho. Essa é a mensagem número 1. Não tem como começar a falar do Evangelho sem a base do Evangelho. Essa mensagem se chama Conhecendo a Jesus. Essa é a mensagem mais importante da série. Quando a gente conhece a Jesus da maneira certa, da maneira correta, tudo começa a fazer mais sentido, nossos olhos se abrem, tudo se faz novo. Isaías 9,6 diz assim: Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. A Bíblia é um livro onde é apresentado Jesus desde Gênesis a Apocalipse. E nesse versículo específico, Isaías profetizou o nascimento de Jesus mais ou menos uns 700 anos antes do nascimento de Jesus. E dentro desse versículo tem alguns princípios que eu vou utilizar para apresentar Jesus da maneira correta para você. Isaías citou 4 características da essência de Jesus neste versículo. E a primeira é maravilhoso conselheiro. Jesus é um maravilhoso conselheiro por diversos motivos, mas eu vou exemplificar apenas um. Jesus foi perseguido, humilhado, açoitado, esmagado, crucificado injustamente, e mesmo assim ele ainda é rei, ele ainda é Deus e vivo estás. Então tudo que você já passou, tudo que você está passando e tudo que você ainda vai passar, Jesus já passou e já passou por coisas muito piores do que isso. E ele venceu. Então quer um conselheiro melhor que esse? Segunda característica de Jesus, Deus forte. Jesus foi o único Deus que deixou a sua glória para se tornar homem. E mesmo com todo o poder de acabar com toda a humanidade, ele resolveu morrer por nós, morrer por nossos pecados. Terceira característica de Jesus, Pai da Eternidade. Muitas pessoas conhecem o livro de Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e disse Deus, haja luz. Mas muitas dessas pessoas ainda não conhecem o livro de João. Eu vou ler um pequeno trecho do livro de João. João capítulo 1, versículo 1 a 4. Diz assim: No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Irmão, Jesus é atemporal. Ele estava antes de tudo. Ele é a luz do mundo. Ele é o princípio e o fim. Quarta característica de Jesus, Príncipe da Paz. Jesus veio ao mundo por um propósito, fazer a reconciliação de Deus com a humanidade. Deus tinha uma aliança com a humanidade que foi quebrada por Adão lá no paraíso. Jesus trouxe a paz através de uma nova aliança. Ele se entregou à morte para que nós pudéssemos ter a vida. O Filho de Deus morreu para que todos nós fôssemos feitos filhos de Deus. E finaliza com uma pequena frase de Isaías 9,6. O governo está sobre os seus ombros. Isso quer dizer que ele governa todas as coisas. Essa frase mostra que ele é Senhor. Se ele governa sobre todas as coisas, qual o sentido dele não governar a minha história? Se ele governa sobre todas as coisas, qual o sentido dele não governar e ter acesso à sua história também? Reflita. E Deus te abençoe.